Programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Sim, meu querido amigo Jeremias Neto, a dona Leocádia era minha vizinha de frente. Ela morava de frente para nossa casa. E eu me lembro que naquele bairro, exatamente naquela rua, nós fomos os primeiros a chegar. Quer dizer, eu e minha família de um lado e dona Leocádia e sua família do outro. Era uma família pequena. Do lado de cá, eu, meu marido e meu filho. Do lado de lá, dona Leocádia, seu esposo e também o seu filho. Olha que coincidência. Nós fomos as primeiras a comprar casa aqui, onde hoje moro. E, lógico, é uma rua hoje repleta de vizinhos e gente muito boa. Mas começou comigo. Eu apostei no loteamento, sabe? Não, esse lugar vai ficar bom. Maurílio, vamos comprar aqui, Maurílio, aqui. Aqui você vai ver, vai construir supermercado, vai ter açougue, vão construir um prédio ali na esquina. E esse bairro vai ficar valorizado. Ah, você que manda, Zélia, você que manda. E eu escolhi. Então nós construímos e diante da nossa casa também uma construção estava sendo erguida. Era a casa da dona Leocádia, que viria a ser a minha vizinha, a minha melhor amiga, aquela com quem dividi os grandes segredos. Você sabe que no final da minha carta, no final da minha história, eu vou revelar em que ano se passou essa história. Mas a coisa começa quando nós de fato nos mudamos para cá. Quando eu me mudei, para não dizer que foi no mesmo dia, né? Coisa de 15 dias depois, a Leocádia se mudou diante de nós, se mudou para frente da nossa casa. Então era a única vizinha. Oi! Oi, tudo bem? Prazer, Zélia. Prazer, Leocádia. Ô, dona Leocádia, seja bem-vinda. Eu acho que por essas bandas aqui, só nós duas. Pelo menos por hora, né? Mas já me disseram que os terrenos foram todos vendidos e logo vamos estar cheio de vizinho. É verdade, olha, se a senhora precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, viu? Eu, o meu marido Maurílio, o meu filho Guilherme, a gente tá aqui. Ah, nós também. Eu, o meu marido... O meu filho, depois eu te conto. Ela falou assim, o meu filho, depois eu te conto. Eu me lembro que o Guilherme, na época, estava com 12 anos. E eu vi que ela tinha um menino, eu não poderia garantir que fosse a mesma idade do Guilherme. Mas pelo menos pelo tamanho, pela altura, criança, Jeremias, você vê pela altura, né? Era a mesma altura do meu filho. Mas ela, nessa primeira apresentação, assim, de oi, distante, ela falou, olha, depois eu te falo sobre o meu filho. E tudo bem, passa um dia, passam 2 dias, a rua não tem muito movimento, embora logo na sequência, outras construções começaram a ser erguidas. E aí um dia nós nos encontramos numa espécie de armazém que ficava próximo da nossa casa. A coisa de 3 quarteirões. E quando saímos do armazém, tanto eu quanto Leocádia, viemos conversando. E aí nasce uma grande amizade, e aí ela me explica o problema do filho, do Gregor. O Gregor sofria com uma certa... Vai, Jeremias, deixa eu colocar de um jeito que o teu ouvinte entenda. Ele tinha uma certa condição mental, retardo mental, pela falta de oxigenação no cérebro e algum outro tipo de problema que ela tivera durante o parto. Ô, Leocádia, por favor, eu não vejo problema nenhum nisso.
Pelo contrário, ter uma criança especial, acredito até que seja uma dádiva. Se você precisar de alguma coisa, eu tô às ordens, eu tô aí, eu acho que você não trabalha. Não, eu não trabalho. Eu não trabalho, Zélia, porque eu não posso me descuidar do Gregor um minuto. Se eu me descuidar do Gregor, ele faz cada bobagem, ele às vezes é violento. Então eu vou até lhe pedir perdão com antecipação. Sabe, no lugar onde eu morava, inclusive, eu tive que me retirar do condomínio. Eu fui convidada, mas que absurdo, Leocádia. Sim, ele pegou uma pedra e lançou do alto da janela e acabou ferindo uma pessoa lá embaixo. Graças a Deus não matou. Era uma pedra pequena e não pegou na cabeça, mas essa foi a gota d'água de tantas outras coisas que o Gregor fez. Quando ele sai do controle e tem suas crises, é difícil. Não, eu entendo, fique tranquila. Olha, eu vou até conversar com meu filho, o Guilherme, porque o Guilherme criou uma certa expectativa de que eu teria um novo amigo. Não que ele não tem, ele tem um novo amigo, mas tem lá essas restrições que devem ser respeitadas. Ótimo! Faça isso sim, Zélia. É bom que o teu filho esteja sempre atento. Foi o papo que tivemos. E de fato, depois eu conheci o Gregor, o tal menino, que tinha esse nível de retardo mental e esse problema todo. De fato, eu conheci o seu marido, uma família doce. De fato, com o tempo eu vi que o Gregor era um menino violento, embora tivesse acompanhamento médico e fizesse todo tipo de fisioterapia que você possa pensar. E a Leocádia sempre uma mãe muito dedicada. E do meu lado, eu com o meu Guilherme. O Guilherme, um garoto, graças a Deus, saudável. Graças a Deus, um garoto exemplar, um garoto que sempre esteve muito bem na escola, sempre foi muito tranquilo. Então eu preparei o meu filho dizendo: filho, olha, o Gregor, ele tem um problema, ele nasceu com um problema, ele não é uma criança com as mesmas condições mentais que você, então você sempre tome muito cuidado, porque de vez em quando ele é violento. O Guilherme até ficou assustado. Mas naquele primeiro momento era até bom que ele ficasse assustado, porque a gente não sabia o que podia e poderia acontecer. E o tempo passa, Jeremias. Em contrapartida, eu vou me tornando uma grande amiga da Leocádia. A Leocádia é uma grande amiga, é uma grande vizinha. Com ela eu desabafo, com ela eu espaireço, com ela a gente ri. Eu até ajudava a dar banho no Gregor, porque de vez em quando ela precisava de uma ajuda, e a moça que ajudava às vezes faltava. Então, Zélia, corre aqui um minuto. Eu ia até lá, faltava um açúcar, ó, tem uma xícara de açúcar, me traga. Era assim que as coisas eram feitas. E o bairro foi crescendo. Eu disse que nós duas fomos as primeiras a se mudar para esse loteamento, a comprar esse terreno. Construiu uma casa do lado direito, do lado esquerdo, construiu um comércio depois construiu um sobrado, depois um posto de gasolina, um quarteirão e meio à frente. Então o bairro vai ficando populoso. Os anos passaram. Jeremias, passaram 10 anos. Olha que 10 anos dá para acontecer muita coisa. O meu filho cresceu, o Guilherme já está na faculdade. Ela, Leocádia, tá ótima com o marido. O Gregor, dentro dos seus limites, também cresceu, mas com os problemas que o afetavam. E eu comigo, com o meu casamento. Nesse meio tempo, durante esses 10 anos, muita coisa aconteceu. Eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe. A Leocádia foi a minha melhor amiga desde sempre. A Leocádia sempre esteve comigo. A Leocádia sempre me dando apoio. Eu vou além. Eu acho que a Leocádia, com esse problemão todo do Gregor, mas fora ela que me deu muito mais força na vida do que eu a ela. Se mostrou uma grande amiga, valente, preparada para as agruras da vida. O tempo passa.
Veja, eu vou entrar agora numa fase da minha carta e eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu vou lhe dizer. Primeiro, para não ferir as pessoas envolvidas na minha história. E eu sei que você é ouvido pelo teu programa de rádio, pela internet, por tantos outros meios e aplicativos onde as pessoas te acompanham. Então eu vou com calma para vocês compreenderem e também para aquela mãe que tem um filho nas condições do Gregor, compreenda exatamente o que aconteceu. Eu recebo de viagem na minha casa, sabe aquela coisa de clima de fim de ano? Clima de fim de ano é assim, ou você viaja e vai para casa de um parente, ou você então recebe a visita de parentes distantes na sua casa. Naquele ano, Jeremias, todo final de ano, eu ia para Vila Velha no Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, para aqueles lados todos, porque eu sou capixaba. Mas naquele ano, fizemos o contrário. Eu convidei alguns primos, a casa pequena, não poderia convidar toda a família. Falei, olha, vamos inverter esse ano. Quero que vocês venham a São Paulo conhecer a minha casa. A essa altura eu havia aumentado a minha casa, eu tinha construído churrasqueira, eu tinha construído uma piscina. Quer dizer, pelo amor de Deus, piscina 3 por 1,5, era um tanque para a criançada brincar. Mas estava valendo, passar o final de ano, os primos se animaram. Meu irmão se animou, o Clóvis, eu vou levar as crianças, vamos sim, vamos passar em São Paulo esse ano. E vieram para cá, então foi o ano que eu troquei. Ao invés de ir para Espírito Santo, para Vitória, para Vila Velha, 2 lugares onde eu tenho e conheço muita gente, eles vieram para cá. E seria o fim de ano que as nossas vidas mudariam para sempre. Jeremias, você, como radialista, deve até ter acompanhado essa história que hoje eu estou te contando, por um grande nome do rádio, o Gil Gomes. Ele contou na época essa história, porque foi noticiada, saiu nos jornais e tudo mais. Foi exatamente no dia 23 de dezembro. Me reservo no direito de não detalhar o ano, até para evitar pesquisa de curiosos. Mas foi exatamente na noite de um dia, 23 de dezembro, quando os meus parentes vêm do Espírito Santo para se hospedar em casa. Naquela noite, eu estou fazendo um churrasco em casa. Evidente que a vizinhança aumentou, eu já lhe disse, e para esse churrasco eu convidei a Leocádia, eu convidei o esposo, o marido, e convidei o Gregor. É evidente porque o Gregor, eu digo e repito, apesar de todo o problema psiquiátrico, psicológico, e pela deficiência e pelo transtorno, ele era filho, então eu convidei a família. Vamos ter um momento nosso. Eles iriam viajar no dia seguinte. A Leocádia havia me dito. Eles iam viajar no dia seguinte, quer dizer, não viajar, iriam até Campinas, na casa de um parente. Então eles não passariam o Natal aqui em São Paulo. Então, olha, que tal no dia 23, todo mundo aqui em casa num churrasco? Vamos combinar sim. E tá aquele clima, eu apresento um, eu apresento outro, e risada daqui, risada dali, e conto uma coisa curiosa aqui, outra coisa curiosa ali. E aí, Jeremias, a gente deixa as coisas fluírem naturalmente. Engatamos um papo na cozinha. Sabe aquela coisa de todo mundo se assentar na mesa da cozinha? E na mesa da cozinha começa a bater papo, começa a falar de inúmeros assuntos, né? De política, a futebol, a religião, a profissão, a trabalho, isso e aquilo. O meu irmão começa a ter muita afinidade com o marido da Leocádia, e coisa e tal e coisa. Quando de repente eu me esqueci. Mas não foi culpa minha, não.
me esqueci como todo mundo havia se esquecido naquela casa. Num grupo de 12 pessoas, todo mundo se esqueceu. Por um momento, Jeremias, por um momento, eu falei, cadê a Alice? Alice, minha sobrinha, de 9 anos. Alice, filha de meu irmão, minha sobrinha, 9 aninhos. Sabe quando você, por um instante, breca o pensamento e fala assim, na mesa? Falei, gente, cadê a Alice? Quando eu falei, cadê a Alice? O meu olhar encontrou com o olhar da Leocádia. E no mesmo instante, a Leocádia se volta e fala, gente, meu Deus, cadê o Gregor? Cadê o Gregor? Cadê o Gregor? Quando ele fala, cadê o Gregor? E eu falo, cadê a Alice? As 12 pessoas que estão na casa começam a procurar. Gregor! 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 Alice! Alice! Gregor! Alice! Alice, é mamãe! Alice, cadê você? Vem cá! Vamos comer. Gregor! Gregor! Jeremias, não estão em casa. Meu Deus do céu, meu coração começa a saltitar. Parece que vai sair pela boca. Eu começo a imaginar coisas, porque me some a Alice e o Gregor. Daqui a pouquinho, quando eu saio no portão, o Gregor está descendo a rua, vindo em direção à casa, saindo de um terreno baldio, com um espeto de churrasco na mão. Vocês estão me chamando, eu tô aqui. Vocês estão me chamando, eu tô aqui. Gregor, o que você tava fazendo aí, rapaz? Tava brincando com a Alice. Vem cá, a gente já montou uma casinha. Jeremias, eu olhei no espeto que ele estava carregando. Quando eu olhei no espeto que ele está carregando, eu vejo que o espeto de churrasco, o espeto está sujo de sangue. Eu apenas olhei para o meu marido, eu não falei nada, olhei. Saímos correndo até o terreno baldio. Quando eu cheguei no terreno baldio, a cena era monstruosa. Jeremias, a cena era monstruosa. A minha sobrinha, Alice, estava deitada no meio do matagal. O Gregor havia perfurado sua barriga, seu abdômen e seu peito pelo menos umas 8 ou 9 vezes. Era uma cena horrorosa de se ver. Meu Deus do céu, socorro! Quando eu grito, todos os vizinhos saem na rua. Chamam a polícia, chamam a ambulância, chamam tudo. Tiveram que segurar o Gregor dentro de uma casa, porque o meu irmão queria matá-lo. Foi uma ira tão grande que o meu irmão, a minha cunhada desmaiou, mas o meu irmão queria matar. Eu mato esse retardado, eu mato esse menino. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, a culpa era minha. Jeremias, a culpa era minha, Jeremias. No resumo da história, meu amigo, isso vai completar agora 30 anos. Na época, o Gregor ficou internado num hospital psiquiátrico, um presídio psiquiátrico, ou como queira. A minha cunhada se separou do meu irmão. Eu adoeci. Você sabe que
Leocádia, minha melhor amiga, não se perdoou mais. Tanto eu quanto ela ficamos doentes. E o meu irmão nunca mais me perdoou. Na realidade, eu estou escrevendo essa história porque, passado todos esses anos, o meu irmão se mudou para São Paulo. E eu soube por algumas pessoas que ele te ouve, que ele te acompanha. Jeremias, o Grégor, o filho da Leocádia, faleceu no ano passado. O Grégor, que cometeu o ato sem saber o que estava fazendo. Ele faleceu em novembro passado. Eu preciso do perdão do meu irmão que te ouve todos os dias. Até soube que ele se converteu, faz parte de uma determinada igreja. Mas dizem amigos em comum que ele prefere não se aproximar. Ele não consegue perdoar, ele não consegue entender. Por quê? Por que que Deus deixou isso acontecer? Por que que isso teve que acontecer? Eu sou a Zélia. Não preciso dizer meu nome completo. O meu irmão sabe. Me perdoe, meu irmão. Me perdoe. Eu não tive culpa. Nem Leocádia teve culpa e ninguém teve. Continuo morando na mesma casa, no mesmo lugar, onde tudo aconteceu. Mas não tem uma noite sequer que eu não passe e não me lembre de você, meu irmão. Me perdoe. É mais uma história aqui no programa do amigo Jeremias Neto. É mais uma grande história. Obrigado.